Quem é o Espírito Santo? O que são dons e carismas do Espírito Santo? Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Antes de começar, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza neste estudo e nos mostre a verdade sobre os fatos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, reserve esse tempo para se dedicar a esse estudo e renuncie a toda distração que possa te fazer desistir de ver esse vídeo até o final. Eu peço que você curta e dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do sistema Salve Rainha de Evangelização. Eu sou Dermeval Neves, infoprodutor, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudioso das Sagradas Escrituras, da tradição apostólica e do magistério da Igreja Católica, e presto serviço de evangelização há mais de 30 anos. Eu criei o sistema Salve Rainha de Evangelização, presente nas principais redes sociais e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. Bom, feitas as apresentações, vamos ao tema desse vídeo. A razão de produzir esse vídeo veio de uma pergunta que o Adriano fez pedindo para explicar o que é o Espírito Santo. Todos os dias, às 9 horas, eu e várias pessoas, inclusive o Adriano, participamos de uma live no Instagram promovida pelo querido irmão Sarva Yuki e de @tiosarva. Ele faz a leitura diária de um capítulo de um dos livros da Bíblia e os participantes dão sua opinião ou buscam maior entendimento. A pergunta veio no contexto em que, lendo um capítulo de Atos dos Apóstolos, falávamos sobre Deus Uno e Trino, a Santíssima Trindade e do Espírito Santo, que agia forte na vida dos apóstolos no início do crescimento da Igreja e age ainda em cada um de nós nos dias de hoje. Pela complexidade do assunto, é difícil falar tudo de uma vez só. Portanto, eu vou fazer 2 vídeos, o primeiro falando sobre quem é o Espírito Santo e o segundo mostrando como ele age em nós e no mundo de hoje a cada dia. Na verdade, esse é um tema difícil de explicar somente conforme a Bíblia e segundo a doutrina católica, principalmente para católicos não praticantes em geral ou pessoas de outras denominações cristãs e pessoas que dizem não acreditar em Deus. Para realmente entender quem é o Espírito Santo, são necessárias uma vida de fé e prática religiosa ardente, onde o cristão se dispõe a deixar que Deus fale em seu coração e mente. Somente assim, o cristão pode entender em seu coração sobre Deus Uno e Trino, a Santíssima Trindade, quem é o Espírito Santo e quais são as suas ações em nossa vida. Entendo a profundidade e a complexidade de abordar um tema tão fundamental como o mistério da Santíssima Trindade, especialmente para alguém que não vive verdadeiramente as verdades de fé.
Explicar de forma clara e sensível quem é o Espírito Santo e o conceito de Deus uno e trino é realmente desafiador, mas é possível, focando na essência da doutrina católica e na simplicidade da mensagem cristã. Reforço que somente pela vida de virtude de fé é que se torna possível compreender, em parte, esse mistério. Eu digo em parte porque somente pela vivência da fé diária é que o próprio Espírito Santo abre os corações e mentes para entender e sentir o amor de Deus e suas ações em nosso cotidiano. Muitos santos e estudiosos da Igreja Católica trataram desse assunto e só conseguiram mostrar como vivenciar a presença de Deus depois de uma entrega total de suas vidas ao serviço do Senhor. O completo entendimento desse mistério só vamos alcançar se vivermos uma vida de santidade e completa entrega ao amor de Deus. E mesmo assim, ainda não é garantido o pleno conhecimento desse sentido, porque tudo depende do próprio Espírito Santo. Vamos iniciar algumas abordagens sobre o tema. Introdução ao mistério de Deus uno e trino. A doutrina da Santíssima Trindade é uma das maiores e mais centrais verdades da fé cristã. A Igreja Católica ensina que Deus é uno em essência e trino em pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, há um só Deus, mas três pessoas divinas. Esse mistério está além da nossa compreensão completa, mas foi revelado por Jesus e está enraizado nas Escrituras e na tradição da Igreja. Para facilitar a compreensão, podemos usar uma comparação e fazer uma analogia com limitações, pois toda analogia é imperfeita para explicar o mistério divino. Alguns teólogos comparam a Trindade ao Sol. O Pai é o Sol em si, o Filho é a luz que vemos e o Espírito Santo é o calor que sentimos. Todos são o mesmo Sol, mas se manifestam de formas diferentes. Da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus, mas cada um possui uma identidade única. Por outro lado, podemos pensar na realidade de um casal que se ama. O homem é o que ama, é o amante. A mulher é a que é amada. E o amor que envolve os dois os torna uma só pessoa. Vamos analisar o papel de cada pessoa da Trindade, destacando especialmente o Espírito Santo. Deus Pai é o Criador de todas as coisas, fonte de amor e misericórdia. Ele nos criou por amor, vem ao nosso encontro e deseja se relacionar com cada um de nós pelo amor. O Pai enviou o Filho para nos revelar o seu amor e nos salvar. Deus Filho, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Deus que se fez homem para salvar a humanidade. Cristo é Deus que se despoja de sua divindade e assume a nossa humanidade. Cristo caminha pelos caminhos humanos e faz suas as nossas fraquezas, liberta-nos delas para o amor e para a liberdade, trilha um caminho de paz e de justiça e nos convida a segui-lo. Jesus nos mostra o rosto humano de Deus e veio ao mundo para revelar o Pai, ensinando-nos sobre o amor, a misericórdia e a verdade. Cristo veio a nós enviado pelo Pai, mas sempre conduzido pela ação do Espírito Santo, transparecendo assim uma ação única de Deus, compreendida por nós na fé de maneira trinitária sempre. Deus Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o amor que une Pai e Filho. Ele é o Consolador e o Santificador que habita em nossos corações e nos guia para Deus.
É por meio do Espírito Santo que experimentamos a presença de Deus em nossa vida cotidiana. Cristo, antes de entregar-se na sua paixão, disse a seus discípulos: "Não os deixarei órfãos." João 14:18. Essa frase ecoa na nossa vocação e missão cristã, porque sabemos que não estamos só, e sabemos que é Ele, o Espírito Santo, que o agente de toda a missão. É Ele quem orienta os nossos passos e nos conduz no caminho de Jesus, que é a verdade e a vida. Mas, na real, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um na Trindade, é uma das pessoas divinas em comunhão com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é Deus em ação no mundo hoje. Ele é o sopro de Deus que inspira, guia, ilumina e santifica. Através do Espírito Santo, Deus permanece presente em nossa vida mesmo após a ascensão de Jesus. Em uma perspectiva dogmática, dizemos que ele procede do Pai e do Filho. Tanto o Pai envia o Espírito Santo, como o Filho também o faz. A grande questão é a questão da unidade, que é a comunhão das três pessoas que formam a Trindade. O Espírito não fica à sombra do Pai e do Filho, mas tem uma ação própria. É Ele quem garante as promessas feitas pelo Pai e é Ele que dá cumprimento à missão de Jesus. Ele não é o Pai e não faz as vezes do Pai. Também não é o Filho e não faz as vezes do Filho. A sua função é santificar, ou seja, de tornar pleno tudo o que existe em vistas do reino de Deus, prometido por Deus e inaugurado por Deus Filho Jesus. Para explicar melhor essa definição, Santo Agostinho usa a questão do amor, onde há um amante, o pai, e um amado, o filho. Cabe ao amante sempre amar o amado, e o amado sempre será querido pelo amante. A relação que acontece entre o amante e o amado é o Espírito Santo, visto como o amor que une tudo. Esta unidade surge automaticamente pelo amor, uma imagem psicológica que é utilizada para descrever a Trindade, o que ama, o amado e o amor. O que ama, o amado e o amor. Quando amo algo, eu encontro as três realidades: eu, aquilo que amo e o próprio amor. Não há amor onde nada é amado. Agora, resta relacionar este amor em um só para formar a unidade. Vamos ver agora as funções principais do Espírito Santo na vida dos cristãos e da Igreja. Ele é santificador. O Espírito Santo nos santifica, isto é, nos ajuda a viver conforme a vontade de Deus, afastando-nos do pecado e nos aproximando da verdade e do bem. Ele é consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador ou Paráclito, pois ele nos consola nos momentos de dificuldade e nos dá forças para enfrentar os desafios. Ele também é guia e inspirador. O Espírito Santo nos guia no caminho da verdade e inspira nossos pensamentos e nossas ações, e é ele quem ilumina para compreendermos a palavra de Deus e viver a fé. Fontes dos dons e frutos. O Espírito Santo concede dons como sabedoria, entendimento, fortaleza e outros que nos capacitam a viver como cristãos. Também produz frutos em nossa vida como amor, alegria, paciência e bondade e outros. Vejamos agora o Espírito Santo na Bíblia e na tradição. A doutrina católica se baseia nas Escrituras e na tradição apostólica. Algumas passagens que mostram o Espírito Santo são: no batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. O Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba, enquanto o Pai fala do céu.
Esta cena revela a Trindade. Em Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, enchendo-os de coragem e dando-lhes o poder de anunciar o Evangelho. Assim, Pentecostes é considerado o nascimento da Igreja de Cristo. Promessa de Jesus sobre o Consolador. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Jesus promete enviar o Espírito Santo para estar com seus discípulos e guiar a Igreja em todos os tempos. Então, qual seria a nossa relação pessoal com o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina com quem podemos ter uma relação pessoal. Ele habita em nossos corações e nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a orar, a entender a Bíblia, a discernir o que é certo e a amar como Jesus amou. Vamos fazer um resumo do que vimos até agora. Deus, uno e trino, e o Espírito Santo em nossa vida, vendo a beleza do mistério da Trindade. Deus é uno e trino, um só Deus em três pessoas, uma comunhão perfeita de amor. O Espírito Santo é o amor de Deus em ação. Ele é o Espírito que nos aproxima de Deus e nos transforma em pessoas melhores, nos capacitando para viver a fé. O Espírito Santo é o guia dos cristãos e da Igreja. Ele fortalece, consola e santifica, ajudando-nos a viver o Evangelho de Jesus no dia a dia. Para exemplificar as ações do Espírito Santo, vamos analisar algumas passagens da Bíblia. Existem várias passagens na Bíblia que exemplificam as ações e o papel do Espírito Santo. Algumas passagens-chave que ilustram diferentes aspectos do Espírito Santo segundo a nossa fé. O Espírito Santo como consolador e guia. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Jesus promete o Espírito Santo como Consolador e Espírito da verdade. E ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." Em João capítulo 16, versículo 13, o Espírito Santo guia a verdade, para a verdade. "Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que hão de vir." O Espírito Santo como doador de Deus. Isaías capítulo 11, versículos 2 e 3. Os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus são mencionados. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11, São Paulo fala dos diferentes dons do Espírito Santo concedidos aos membros da Igreja. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia,
a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo cada um como lhe apraz. O Espírito Santo como fonte de força e coragem. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus promete o poder do Espírito Santo aos apóstolos para serem suas testemunhas, dizendo: mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, o Espírito Santo dá coragem aos apóstolos para anunciar a palavra de Deus sem temor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O Espírito Santo como santificador. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 16, diz: o Espírito Santo nos santifica, separando-nos para Deus. E isso para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhes sejam uma oferta agradável. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, o Espírito Santo nos purifica e nos torna justos. Lá diz: fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo como fonte de unidade e comunhão. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 3 e 4. O Espírito Santo une os cristãos em um só corpo e espírito. Empenhai-vos em conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O Espírito Santo nos une em um só corpo, independentemente de nossa origem. Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. O Espírito Santo intercede por nós. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, o Espírito Santo intercede por nós e nos ajuda em nossa fraqueza. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. O Espírito Santo como inspirador e revelador da palavra. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. A inspiração divina das Escrituras. São Pedro diz: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é da interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. O Espírito Santo revela as coisas de Deus que são incompreensíveis para a mente humana sem a sua ajuda. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo no batismo e na vida cristã. João, capítulo 3, versículo 5. Jesus explica a Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus.
Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro, no dia de Pentecostes, exorta ao batismo para receber o dom do Espírito Santo. Em Atos diz: Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essas passagens cobrem uma ampla gama de aspectos do Espírito Santo, mostrando-o como consolador, santificador, guia, inspirador e fonte de unidade. Elas nos mostram como o Espírito Santo age na vida dos cristãos e na igreja, e como ele permanece presente no mundo para todos aqueles que o buscam com sinceridade de coração. Pelo que vimos até aqui, creio que você já pode ter uma compreensão de quem é o Espírito Santo. Como falei no início, o tema é bastante complexo e muito extenso. Seriam necessários muitos vídeos e muitas semanas de estudo, um estudo profundo, para uma completa compreensão. Para entender melhor como o Espírito Santo age em nós e no mundo de hoje, nós temos que conhecer os dons e carismas que o Espírito Santo derrama sobre cada um de nós a cada dia, ainda hoje. Se você quiser avançar um pouco mais no estudo sobre o Espírito Santo, eu sugiro você assistir o vídeo da segunda parte desse tema, o próximo vídeo que eu vou lançar, e o link desse vídeo está na descrição. Terminamos assim o primeiro vídeo do estudo sobre quem é o Espírito Santo e como ele age em nós, em nossa vida e no mundo de hoje. Agora eu deixo um convite à experiência de conhecer o Espírito Santo. A minha sugestão é que você se abra à possibilidade de deixar o Espírito Santo agir em sua vida. Entre em um período de oração e busca sincera de ter uma experiência pessoal de Deus. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida, dirigir esse momento de oração. Inicie hoje mesmo uma vida de orações e deseje de todo o coração que o Espírito Santo se manifeste de verdade na sua vida. Não se preocupa como ele vai fazer isso. Apenas abra o seu coração com toda a humildade e peça a ele, Divino Espírito Santo, que faça parte da sua vida, que esteja com você a cada momento. Se sentir dificuldade, procure um sacerdote ou alguém da comunidade que possa ajudá-lo, ou fale comigo. Eu tenho certeza que essa abertura a Deus vai mudar completamente a sua vida. Eu, como católico fiel, praticante e estudioso da Palavra de Deus nas Sagradas Escrituras, da Sagrada Tradição Apostólica e do Magistério da Igreja, eu creio firmemente no que prega a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana em seus dogmas de fé. Por enquanto, eu espero ter ajudado a compreender esse assunto e que tenha trazido alguma clareza à sua crença, e eu creio e afirmo que Jesus é o Filho único de Deus e que o Espírito Santo prometido por ele habita em nós para sempre, em nosso coração até o fim dos tempos. Assista também o segundo vídeo para entender melhor como o Espírito Santo age em nós e no mundo de hoje e conheça os dons e carismas que o Espírito Santo derrama sobre cada um de nós a cada dia, inclusive sobre você, porque essa é uma promessa de Jesus. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.